Olá, conversamos hoje sobre o 13º capítulo do segundo livro, né, de Rubens Saraceni, psicografado, né, por ele, o Código da Umbanda, e hoje nós vamos falar sobre os mestres da magia. Nós teremos aí uma meia dúzia de capítulos sobre magia, que é muito pertinente, porque dentro de um terreiro de Umbanda mexemos muito com magia, né? Eu vou mudar a palavra de mexemos para participamos do processo, né? Quem faz são os guias, né? Mas muitas coisas a gente participa, né? Então ele começa dizendo assim: que tristeza, que loucura, que insanidade, que insensatez. Alguém que não tem absolutamente nada, nenhum conhecimento sobre magia, e participar de um curso onde é dado algumas coisas para ele, e ele sai dali como mago, mestre da magia. Os espíritos falando: não vemos com bons olhos isto. Por quê? Porque a pessoa que participa, né, e ganha um certificado de mago, de qualquer coisa, não sabe aonde está mexendo. Se eu ando de carro, um exemplo meu, se eu ando de carro a 20 km por hora, eu sei o risco que eu estou correndo. Se eu ando a 200, eu também sei o risco que eu estou correndo. É possível de se calcular o risco dentro do ponderável. Agora, dentro do imponderável, não é possível se calcular o risco. E o imponderável é o extra-humano. É aquilo que você não enxerga, aquilo que está do outro lado. E você está mexendo com o que está do outro lado. E o imponderável é incalculável. Então você não sabe o risco que você está correndo. Então, eles dizem assim, usam um exemplo, principalmente sobre as armas. Exemplo deles, do livro. Ele chega e diz assim: você vai num curso, eles te ensinam a carregar, como é que tira, para onde é que atira, né? Mirar, alguns procedimentos ali, né? Segurança, né? Para tu não ficar apontando para ninguém. Algumas coisas que são que não é bom que você faça para não se dar mal. Algumas coisas básicas, né? E isso já é o suficiente para você sair armado. E eles dizem assim: mas ao menor movimento de perigo, você vai se utilizar da arma. Entenderam a analogia? Então, você vai ganhar um instrumento de magia e é o menor perigo, mesmo que seja na boa vontade, mesmo que não seja no perigo. Então surgiu uma pessoa que está muito necessitada e você vai se utilizar daquele conhecimento para fazer. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você que já trabalha com isso ou para você que vai trabalhar. Em que dimensão você acha que essa magia vai? O que vai mexer? No tempo, no espaço? Quanto isso vai retornar num outro tempo, essa magia, para poder curar alguma coisa que foi feita? No que você está mexendo? Dentro do ritual da Umbanda, trabalhamos com processos mágicos. Mas vejam bem a diferença. Mas lá vocês fazem um monte de magia, de coisa, né? Onde vai as oferendas e tal. Meus irmãos,
nós participamos de um processo. Algumas coisas realmente são nos passadas aos pais de santo, passada aos médiuns pelos seus guias, como se proteger, como fazer alguma coisa, mas são pequenas coisas orientadas por um mago verdadeiro. Isso não nos torna magos, né? Nós somos assim uns ativadores, digamos, né? Mas não nos torna magos. Nenhuma desses cursos que tem sobre magia, sobre essas coisas, fala, ou de repente fala, mas não pode se ater a isso, porque isso leva muitos anos, então um curso não valeria a pena, né? O livro nos traz que a primeira coisa que um mago deveria ter, a primeira lição para tu ser um mago, né, para tu ser um magista, é ter o autoconhecimento. Ora, meus irmãos, quanto tempo isso leva para tu realmente te conhecer? Ah, mas o que isso tem a ver com a magia, lá fazer magia? É a mesma coisa que eu estava falando antes, né, da arma. Simples assim. Tu precisa te conhecer para entender do que tu é capaz de realizar, do que é capaz de aguentar, entender os teus sentimentos, ser transparente para você mesmo, para poder fazer uma outra coisa. Se autoconhecer e encontrar Deus dentro de si. Você é tão transparente para si que você enxerga Deus. Quanto tempo isso leva, meus irmãos? Isso não tem nos cursos, né? Só pode ser um magista, um ser ligado a todas as fontes naturais das energias circulantes e em todas as dimensões da vida, que são 77. Incluindo a dimensão material. Ou seja, tu deve conhecer, você deve ir passando. Para ser um verdadeiro mago, você deve ir passando em cada dimensão e sendo assentado em cada dimensão, retirando dela, segundo o livro, a sua pedra fundamental, extraindo a sua pedra fundamental. Ou seja, em cada dimensão da vida existem sentidos que você deve absorver, você deve entendê-los. Quando isso acontece, um processo de assentamento é um processo, digamos assim, nesse sentido, né? É um processo de enraizamento. Ou seja, você é conhecedor de cada dimensão da vida. Sabe por quê? Porque quando você faz a magia, a sua magia vai perpassar, vai atravessar, vai se misturar em todas as dimensões. Então você precisa conhecê-las, você precisa estar preparado para elas, para receber o retorno também daquilo que tu está fazendo. Porque você está mexendo com cada uma delas. Vocês viram como é bonito, é legal, é importante, né? Mas a gente tem que ter cuidado quando faz. A gente está criando um karma para a gente.
se a gente se meter a fazer coisa que não sabe. Quantas dimensões a gente conhece? 2. A material e a espiritual. E o resto? Meus irmãos, nós estamos ainda querendo entender, sabe, através de um esforço muito grande, nessa dimensão, entender os nossos sentidos. Né? Olfato, paladar, né? Essas coisas assim, sabe? Sentidos, nós ainda estamos engatinhando nisso daí. E a gente quer ser mago. Entendeu? Como tem que ter. Ter curiosidade, ter vontade de conhecer, do conhecimento, isso é uma coisa. Agora, ler um livro, 2 ou 3 e querer sair por aí fazendo coisa é outra diferente. Não é? Ele nos relata ainda que um mago precisa, antes de ser iniciado, ele precisa renunciar ao seu livre-arbítrio e depositá-lo, devolvê-lo nas mãos do Criador. Depois precisa aquietar-se, autoconhecimento, e ficar aguardando as instruções do seu mestre pessoal, que é um ser ascensionado, né? Aquele que não possui mais a questão reencarnatória, né? Já passou tudo que tinha que passar, já passou por aquele ciclo. Ele usa um exemplo nos verdadeiros iniciáticos lá da Índia, do Tibete, aqueles lados lá, né, que tem, né, o pessoal assim é bem, né, na sua fé, na sua leitura, no conhecimento, né, dourada, todas aquelas coisas lá. Então, o discípulo deixa o seu exterior e adentra o seu interior. E é isso mesmo, né? Eu acho muito legal isso. Conduzido por um mago que o integra ao corpo de um templo. E aí o que acontece com ele? Ele já vai sair fazendo magia. Não, ele vai estudar, vai ouvir, vai trabalhar, vai carpir, entendeu? Vai rachar uma lenha, né? E vai fazer tudo que tem que fazer com os outros, igual aos outros. Né? Daí ele é um iniciado? Sim. Ele é um iniciado. Ele é um mago? Não. Né? Então ele tem que aguardar a manifestação do seu mestre pessoal. Tá? Que só fará desse mestre ascenso, que só vai fazer quando ele estiver preparado. Né, para realmente se integrar, se envolver, né, ao Mestre Criador. Quando acontece isso, do Mestre ascenso, esse mestre pessoal dele, dizer assim, né, você foi aceito aqui, né, no nosso conselho planetário, sei lá, né, para ser realmente um iniciado, um mago, digamos assim, né, ele vai arranjar, ele vai dar uma ordem para que, né, ele seja realmente iniciado, mas aí por um mestre encarnado. Lógico que vai passar as coisas para ele, né? E aí vai começar a verdadeira iniciação, né? É mais ou menos assim, né? Existe, lógico, os protocolos a serem seguidos, né? E só que assim, tu não começa, o livro traz assim, né? Escrito, tu não começa
um processo desses e no meio do caminho tu, acho que eu tô mais ou menos, não sei o que, cara. Isso não é assim. Quando tu é aceito, é feita uma ligação. Começam a te mostrar, começam a te envolver em todos os níveis conscienciais, tu começa a entender todas as dimensões, tu tem uma ligação com isso. Por isso que quando tu faz uma magia, tu faz alguma coisa, te tem um retorno, seja bom ou ruim, porque tu cria a magia é uma extensão, digamos assim, né? Isso eu falando, é como se fosse, é que eu não tenho palavras para isso, o livro também não nos traz, porque eu acredito que nós ainda não tenhamos, né, esse vocabulário para isso, né? Mas é como se tu, quando fizesse uma magia, tu saísse uma coisa da tua mão, ultrapassasse tudo que eu tenho que ultrapassar e ficasse por lá. Então é como se fosse uma linha, uma ponte. Então, quando tu tem que receber alguma coisa de volta, volta por aquilo. Mais ou menos isso, entendeu? Um exemplo assim, bem chulé mesmo, tá? Mas fica uma ligação, fica um rastro. É que nem quando tu tá no computador. Não adianta tu deletar as coisas, tudo que tu fizer no teu computador fica gravado lá em algum lugar, lá na placa, não sei aonde. Ah, mas eu queimei a placa, não interessa, ficou na nuvem, não sei aonde, onde tu passou, algum lugar fica. E é a mesma coisa quando tu faz uma magia. O ritual da Umbanda, ele é muito bom para isso. É um meio magnífico, excelente, né? Na qual nós temos o contato mais facilmente com o nosso mestre pessoal, né? Seres habilitados, né, pela lei, né, a conduzir todo o processo mágico de qual nós precisamos. Nesse ritual, né, no ritual da Umbanda Sagrada, o mestre pessoal sempre é um orixá intermediário. Nós estávamos falando do mestre ascenso porque que o orixá intermediário também é um ascenso, né? Mas geralmente se usa a questão dos mestres ascensos para quando a gente fala de fraternidade branca, isso daí, né? Mas aqui no caso seria um orixá, né? Não é um guia espiritual, viu? Um guia espiritual não te torna um mago, não é um mestre pessoal. Pode estar a trabalho do orixá, mas tá? Na Umbanda Sagrada, o orixá intermediário se apresenta ao discípulo, apresenta seu discípulo a todos os orixás maiores, os regentes naturais de todos os processos mágicos. Um deles irá assumir o discípulo e absorverá, incorporando-o em uma hierarquia de alcance planetário que o sustentará ou o punirá. Eu vou repetir uma parte. Um desses orixás assumirá o discípulo que vai incorporar ele a uma hierarquia. Ou seja, ele vai pegar e vai colocar ele lá num lugarzinho, que tu faz parte, tu vai fazer teu trabalho aqui, assim, assado, tu é parte agora dessa corrente, entendeu? E eu vou te dar sustento para isso daí. E eu vou te dar glória, mérito, sei lá, vou te dar tudo. Ou vou te dar chicotada no lombo para tu aprender a não fazer coisa errada. Entendeu? Bacana, né? Bacana mesmo. É comum nos filhos de santos, né, eles serem chamados
né, de Maria de Oxum, José de Oxóssi, né, João de Oxalá, Inês de Ansã, né? Isso significa que eles foram apresentados pelo seu orixá intermediário, né, sendo aceitos, né, obviamente, né, e que acrescentaram aos seus nomes, né, o orixá a qual foram aceitos. Então, se o Marcelo um dia for isto, quiser ser mago, alguma coisa, e for aceito, passar por tudo isso daí, né, e eu estiver na linha, sei lá, de Oxalá, vou ser Marcelo de Oxalá, né, incorpora. Não é só um nome, né, é realmente tu fazer parte, né. Falar Marcelo de Oxalá né, é uma responsabilidade enorme, não é brincadeira, né? Não é um apelido, né? É um nome com muita responsabilidade. E todo mundo quer ser filho de alguém, né? Eu sou filho de quem é que tu é filho? Esses dias uma pessoa me interpelou de quem é que tu é filho? Eu disse, sou filho do meu pai e da minha mãe. Né? Ah, não, eu sou filho de Oxalá, sou filho de não sei quem. Cara, a gente é filho de todos, todos estão aí para nos cuidar, em todos os sentidos, né, em todas as essências. Participamos e temos a grata possibilidade de entender o frio, o calor, a água, o vento, o ar, tudo, tudo. Né? E a pedra, né, adentrar, né, em toda a natureza estão todos os orixás. Praticamente, eu acho. Mas tem um que eu não conheço. Então a gente tem chance de se juntar a eles, de tocá-los, né? Muitas vezes, de, sabe, através dos seus instrumentos, né, que estão na natureza, que eu quis dizer. E eles nos querem, todos nós, né, como filhos e filhas. Então aceitemos a todos, respeitemos a todos, assim como respeitamos nossos pais. Era hoje por isso. Até a próxima.